Olá pessoal, tudo bem? Eu chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista e especialista em ações de busca e apreensão. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que, ao meu ver, já está um pouco ultrapassado, mas os impactos da pandemia nas ações de busca e apreensão e eventuais soluções para evitar a perda do veículo. Primeiramente, a gente tem que entender que a pandemia ela afetou todos os setores, né? Não só o setor bancário, o setor rural, afetou todos eles, toda a sociedade civil no geral, de modo que foram poucos os ramos do direito do comércio, né, em que manteve-se um lucro ou mesmo teve-se um aumento dos seus resultados, dos seus lucros, né, de modo que a maior parte da população brasileira, como sendo pessoas de baixa instrução financeira, não estavam preparadas para um período de, vamos dizer assim, corte de gastos, onde muitas famílias ficaram do dia para a noite sem emprego. Muitas famílias que dependiam, que são autônomas, ficaram do dia para a noite sem o que fazer, sem o que está recebendo e à mercê, ou melhor, do governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Houve um plano de contingência, atribuindo ou oferecendo às famílias valor financeiro, que foi a maior ajuda em espécie, dinheiro em espécie, para todo a nível mundial, provavelmente. Porém, nem isso foi o bastante para impedir que algumas das famílias que tinham um financiamento veicular fossem afetadas por isso. O que aconteceu foi que os bancos, sabendo da impossibilidade da maior parte dos seus clientes não terem a capacidade de arcar com os custos do financiamento, eles postergaram o pagamento de... Isso foi uma regra aplicada, não foi nenhuma questão imposta via governo. Mas houve sim um consenso em que o banco postergou 3 parcelas, 3 vezes pagamento, para o final do financiamento, a título uma tentativa, ao meu ver, em que pese social, mas frustrada, de tentar ajudar o devedor fiduciário, que naquele tempo estava afetado pela pandemia. Então, poderia o devedor fiduciário, durante 3 meses, ficar devendo, que isso não teria impacto nenhum no seu financiamento e não teria o risco dele, o devedor, ver seu veículo apreendido. Ao meu ver, foi pouco frutífero, haja vista que, como a gente bem sabe, a pandemia durou muito mais que os 3 meses inicialmente previstos. O que aconteceu no final das contas? Houve-se uma banalização, uma vulgarização dos efeitos da pandemia no direito como um todo. Então, suspendeu-se os prazos processuais durante um período, de modo a evitar que as pessoas tivessem seus bens apreendidos, o bem da vida cerceado, mas isso não poderia durar ad eternum, pela eternidade até o final da pandemia, haja vista que há uma questão de também necessidade das instituições financeiras de terem capital arrecadado novamente. Então, no fim das contas, a gente viu que para tudo era invocado os efeitos da pandemia e os efeitos da pandemia. Isso acabou prejudicando o devedor fiduciário como um todo, haja vista que, diante dessa banalização, o Poder Judiciário, que antes estava ajudando mais os devedores, passou a, então, ignorar esses pedidos para evitar que seus bens fossem apreendidos. Então, em linhas gerais, o impacto da pandemia nos financiamentos como um todo, se fosse somente no curto prazo, teriam sido benéficos para o consumidor. Mas como foi ao longo prazo, nós tivemos aí um aumento, vamos dizer assim, na questão de veículos apreendidos por conta aí desse déficit financeiro. Além disso, a gente tem que utilizar a pandemia, que a gente enfrentou há pouquíssimo tempo, como meio de encarar com novos olhos a realidade financeira nacional, onde a gente não pode mais ver os fornecedores, ou melhor, consumidores, se preocupando somente com o próximo mês, com o salário do próximo mês, sem ter uma reserva de emergência. Isso mostrou, a pandemia pelo menos serviu para mostrar para a população brasileira no geral que depender somente do salário dos meses seguintes não pode não ser a melhor opção, já vista que depender de 600 a 1.200 reais do governo passado pode não ser a melhor opção, haja vista que isso vai resultar impactos para a vida toda, haja vista que, diante de um não pagamento das parcelas do financiamento, pode o banco recolher o bem dado em garantia, vendê-lo por um valor pífio, e aí os efeitos da pandemia, que eram para ser, não eram para ser tão prejudiciais ao consumidor, irão se estender ao longo do tempo, haja vista que o não pagamento resulta no leilão do carro,
e o valor desse leilão pode ser inferior à dívida, de modo que esta dívida fique como saldo residual negativo, né, na conta do devedor fiduciário, postergando ainda mais os efeitos daquela tragédia que foi a pandemia da Covid-19. Se fosse curto prazo, certamente a pandemia ter sido até que benéfica, né, para os devedores fiduciários, mas devido a seu alargado, né, período de pandêmico, vamos dizer assim, a gente teve um prejuízo que provavelmente vai se arrastar por estamos em 2023, deve se arrastar por pelo menos mais 1 a 2 anos, até que as coisas comecem a normalizar dentro da seara da busca-pensão, dentro da seara do financiamento em geral, regida aí pela Decreto-Lei 911 de 69.